Fala Lagoinha, hoje nós estamos aqui um pouquinho diferente, um formato um pouco diferente, mas nós fizemos isso aqui para estar em casa com você. Nós estamos em casa, vamos cultuar, vamos celebrar essa data tão importante de uma forma um pouco diferente. Desde já eu quero te convidar a celebrar com a gente. Eu vou orar aqui para a gente começar esse culto. Por mais que estamos separados, não estamos presencialmente aqui na igreja, mas vamos fazer esse culto juntos. Então eu quero orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada casa, por cada ponto online que está conosco aqui. Eu peço que o Senhor venha de fato falar aos nossos corações nesse dia tão importante, nesse dia tão marcante. Que Teu Espírito Santo continue nos conduzindo, mesmo distantes assim, em um ambiente de adoração. Que cada casa, que cada ponto, que cada local, talvez um ambiente de trabalho, onde alguém está ali também, conectado conosco, que a Tua presença também possa se manifestar ali, em cada ponto, em cada local, Pai, que o Seu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero te convidar neste momento a entronizar o nome do Senhor Jesus, amém? Onde você estiver, aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei
saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga isso. Tu és por quem a minha alma esperou. Tu és a fonte, Jesus. A fonte da Tu és a nossa fonte, vida Jesus. que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Tu és o suficiente em nossas vidas. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem
espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Aleluia. És santo, Jesus. És digno, Jesus, de todas as coisas. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Cristo.
graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Você pode declarar juntos: Ele é digno, digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Que bom que você está aqui conosco. Passamos por um momento de louvor, de adoração. E agora eu quero ministrar uma palavra rápida no seu coração. Esse dia tão especial, e quando nós chegamos em dezembro, chegamos no dia 25 de dezembro, muitas pessoas ainda perguntam para a gente: pastor, esse dia é o dia exato que Jesus nasceu? De fato é dezembro? De fato é dia 25? E a resposta é não, não é. A Bíblia em nenhum momento ela nos dá essa exatidão, essa precisão de uma data específica do nascimento de Jesus. E eu creio no meu coração que isso não foi talvez um descuido, esqueceram de colocar a data do nascimento de Jesus, não. Eu creio que isso foi intencional. Pastor, por que você acha que isso foi intencional? Porque senão nós estaríamos dando importância para uma data num calendário. E eu creio no meu coração que o Natal não é uma data. O Natal é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que veio para ser o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então, se houvesse uma data, talvez nós daríamos importância para aquela data específica. Não, o Senhor talvez não quis deixar uma data, Ele quis deixar essa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E Ele veio, e há mais de cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, uma palavra já foi liberada sobre esse dia que ele nasceu. O profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, ele diz isso. A palavra diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A palavra diz ainda que o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Então olha só, cerca de 700 anos ali, antes do nascimento de Jesus, essa profecia já havia sido proferida. E foi isso que aconteceu, justamente isso que aconteceu. Quando a palavra diz que um menino nos nasceu, está falando da humanidade de Jesus. Ele foi humano como nós. Ele veio, ele sentiu as nossas dores. A palavra diz que o verbo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O menino nos nasceu. Ele veio, ele passou pelas nossas aflições, ele sentiu a nossa humanidade. Então o Natal também nos lembra que Deus
sabe, Ele não nos salvou à distância. Ele entrou no nosso tempo para nos conduzir à eternidade. E isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo. Deus entrando no nosso tempo. E Ele está conosco. No Natal também nós celebramos esse Deus que não nos deixa sozinho. E a palavra continua. Fala assim que um menino nos nasceu e fala que um filho nos foi dado. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. Um filho se nos deu. Isso nos faz lembrar que a salvação, ela de forma alguma é um mérito. Ela começou por essa iniciativa divina, digamos assim. O Senhor nos deu o seu Filho. A salvação começa aí. Não é por mérito nosso. É um presente de Deus para nós. Quando a palavra diz sobre esse Filho que nos deu, e o Natal é uma época onde nós trocamos presentes, isso é muito legal, isso é muito bom. Sentamos em família, mas o principal presente veio do Pai. Um filho se nos deu, foi dado para mim e para você. Por isso que não devemos gravar uma data, e sempre uma pessoa. Eu vou falar isso aqui diversas vezes para que você grave isso. Natal não é sobre uma data, mas sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E aí, esse texto ele revela alguns nomes para nós, nomes que demonstram a suficiência de Jesus. Ele começa falando sobre um maravilhoso conselheiro, não um maravilhoso e conselheiro, ele é um maravilhoso conselheiro. Está falando de uma sabedoria divina que está em Jesus. Não são apenas bons conselhos, não, é uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem e que é a sabedoria do próprio Deus. Depois de maravilhoso conselheiro, fala sobre Deus forte. Aquele menino que nasceu numa manjedoura. Esse mesmo versículo ele traz a humanidade de Jesus e ao mesmo tempo, por esse nome Deus forte, mostra esse Deus todo-poderoso em Jesus. Aquele menino numa manjedoura tem uma humanidade sim, mas é o Deus todo-poderoso, aquele que veio nos resgatar, aquele veio que nos comprar com sangue, e isso só poderia ser feito sim na sua humanidade, mas também na sua divindade. E a palavra continua, fala que Ele é o Pai da eternidade. Ele sendo Pai da eternidade, diz que Ele é o autor da vida eterna. Por isso que Ele entra no nosso tempo para nos conduzir à vida eterna. Ele é o Pai da eternidade. Outros nomes nós sabemos, Ele é o início, o fim, o alfa e o ômega. Então Ele é esse Pai da eternidade. E isso é muito interessante lembrar, quando nós falamos que Ele entrou no nosso tempo, porque existe o tempo de Deus, existe o nosso tempo Cronos, e o Senhor está além desse tempo. Ele está além dos nossos dias, horas, meses, anos. Por isso que eu repito, talvez não é uma data. O Senhor não queria se apegar a uma data, a um momento, a um dia, a um horário. Por isso que até a volta do fim ninguém sabe. Porque não diz respeito a uma data, diz respeito a uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, Pai da eternidade. Aleluia. E Ele continua, Ele fala que é o príncipe da paz. E por Ele ser o príncipe da paz, não significa que você vai ficar isento de tribulações, vai ficar isento de aflições, vai ficar isento de momentos talvez de dificuldades, não. Ele sendo o príncipe da paz, Ele fala que em todos os momentos nós podemos ter paz nele, na pessoa de Jesus. E por outro lado nós temos paz com Deus, porque Jesus veio para isso, para também nos reconciliar consigo mesmo. Havia uma distância entre nós que foi gerada pelo pecado, mas Jesus veio para tirar essa distância. Ele veio para perdoar os nossos pecados, para nos justificar e nos reconectar de novo com o Pai. Por isso temos paz com Deus. Ele é o príncipe da paz. Então olha só quantas coisas nós podemos extrair
de um único versículo que foi citado cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Todos eles apontando para Jesus, todas as partes desse versículo apontando para esse nome, para essa pessoa, para Jesus Cristo, e não para uma data. Nós estamos aqui sim hoje, no dia 25 de dezembro, transmitindo isso para você, juntos, mas fazendo com que você olhe para Jesus. Ele é o principal, Ele é a pessoa principal desse dia e desse momento. Sabe, como eu disse, Ele entra no tempo para nos conduzir à eternidade. Ele veio ao nosso encontro para nos reconciliar consigo mesmo. Então, nós celebramos o Natal porque, sabe, Deus veio até nós para nos levar até Ele. Isso é algo maravilhoso. Veio para nos resgatar. Veio até nós para nos levar até Ele. Então eu não sei, talvez você passou muito tempo celebrando uma data comemorativa. Talvez você passou muito tempo celebrando uma troca de presentes, talvez uma mesa farta, com familiares, pessoas queridas, pessoas que você ama, e isso é muito bom. É um tempo excelente e um tempo oportuno para que a gente se lembre de Jesus Cristo. Então o convite que eu tenho para você nessa noite é para que você traga isso agora aí para dentro da sua casa. Por isso que nós estamos aqui nesse ambiente um pouco diferente, sentado, porque eu quero me sentir em casa aí com você. Então traga nesse momento um ambiente, sabe, aproveite esse momento para fazer uma oração em família, fazer uma oração com as pessoas que estão com você, trazendo isso à memória, trazendo isso para essa mesa que eu creio que está tão linda e tão farta. Traga essa sensibilidade para esse momento, agradecendo a pessoa de Jesus Cristo. Que nós não venhamos nos esquecer, que nós venhamos celebrar a vida de Jesus, sabe? Tudo aquilo que Ele veio e fez por nós. Como nós discorremos sobre apenas um versículo, mas que você possa deixar isso aí na sua memória. Então, que esse dia não seja somente uma lembrança de talvez um momento histórico na história, não, mas que seja de fato o início de uma caminhada com o entendimento de uma pessoa, com o entendimento de Jesus Cristo. Então eu gostaria muito, eu repito, que você, nessa oportunidade, que está cultuando e celebrando conosco, que você pegue esse momento agora e faça uma oração com a sua família. Eu vou orar aqui, eu quero orar por você, eu quero orar pelas pessoas que estão na sua casa. Não sei se todos que estão aí confessam Jesus como o Senhor e Salvador, entendem a importância dessa data, não por um dia, mas por uma pessoa. Mas eu quero orar para que esse ambiente venha traduzir essa realidade de Jesus Cristo. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por essa oportunidade de estar em cada casa, em cada lar, falando não sobre uma data, mas sobre uma pessoa. Falando sobre o Senhor, sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Esse presente, em meio a tantas trocas de presente, nós podemos agradecer pelo maior presente, que foi o seu Filho. Um Filho se nos deu. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo seu Filho Jesus. Muito obrigado por colocar Ele nessa terra, para se entregar por mim, por cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado por Ele nos reconciliar consigo mesmo e nos dar acesso ao Senhor novamente, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Não é um mérito nosso, é graça do Senhor. E muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pelo seu Filho Jesus. Pai, que o Senhor esteja em cada casa, em cada lar, em cada ambiente agora ali onde estão comemorando, estão celebrando, estão unidos. Pai, que o Senhor
seja o centro de cada uma dessas mesas, de cada uma dessas casas, de cada um desses lares, Pai. Que a Tua presença venha inundar aquele ambiente. Pai, eu creio que por essa mensagem o ambiente pode ser transformado. Eu creio que por essa mensagem, Pai, eu creio que nessa oração, ó Deus, ambientes que estão agora conectados conosco podem ser transformados. Então, a minha oração é essa, que o Teu Espírito Santo vá em cada casa, em cada lar, Pai, em cada família, Pai, que de fato nós venhamos testemunhar, sabe, milagres, ambientes transformados que o Senhor está gerando agora em cada casa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe cada pessoa que está aí. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Muito obrigado por estar esse momento conosco. E te aguardamos para o nosso culto da virada. Que você possa estar conosco, que você possa celebrar conosco também esse novo ciclo, essa nova jornada que entraremos de 2025 para 2026. Um grande abraço e o Senhor te abençoe.